pessoal, boa tarde. Então, estamos aqui, na prorrogação da quarentena, prorrogação da suspensão das atividades presenciais. Eu sei que não estamos numa situação confortável, né? Ninguém está, na verdade, e que vocês estão ingressando agora na universidade e estão tendo que passar por esse processo de mudança no formato tradicional do ensino e aprendizagem, mas é importante a gente lembrar que é uma situação excepcional, né, que a gente está passando e que a universidade ela vem seguindo as recomendações da OMS, da Organização Mundial de Saúde, as determinações das autoridades dos governos estadual, municipal e do Ministério da Saúde, com base nos fundamentos científicos e fundamentos técnicos. E, de fato, esse isolamento, né, ele é necessário para que a curva de contaminação ela abaixe, né, e a gente não verifique o colapso do nosso sistema de saúde como um todo e que a gente contribua, né, para a não contaminação de milhares de pessoas. Então, diante dessa situação, a gente vai continuar com as nossas aulas no modelo de videoaula e vamos ter também os momentos das lives para a gente tirar dúvida, para a gente aprofundar mais o conteúdo, tá? Então, vejam o cronograma. Se vocês tiverem alguma dificuldade em acessar o material ou tiverem com problema, não estiverem entendendo alguma coisa, tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar para mim, podem perguntar também para os monitores, tá certo? A gente está à disposição para ajudar vocês. Bom, em relação ao nosso conteúdo, antes de eu voltar a falar de separação dos poderes e continuar com o conteúdo em si, eu queria ressaltar, vocês devem estar acompanhando essa divergência na forma do tratamento do coronavírus em relação ao presidente da República, né, que é o chefe do executivo a nível federal, e os governos estaduais e municipais, né? Muitas vezes as determinações, as orientações, elas estão sendo divergentes. E isso acontece, gente, dentro do nosso federalismo. Isso acontece porque no Brasil a gente adota a forma federativa de Estado. Nos Estados unitários, como a gente já estudou, na França, na Espanha, na Itália, o poder ele é centralizado nas mãos do governo central, né, do governo nacional, e não existe essa subdivisão, essa descentralização político-administrativa, não existe autonomia conferida aos governos estaduais ou municipais, né? Mas como a gente adota o modelo de Estado federativo, assim como nos Estados Unidos e em outros países, como a gente já estudou, que a Constituição concede autonomia para os governos estaduais e municipais, e a nossa Constituição especificamente concede autonomia no âmbito do direito à saúde, isso vocês vão estudar de forma mais específica em Direito Constitucional 2, então é plenamente constitucional, é plenamente viável, né, que os governos locais, os governos estaduais adotem medidas preventivas ou medidas para solucionar a questão da crise do coronavírus. E, na verdade, vocês vão estudar lá em Direito Constitucional 2 que não existe hierarquia entre as determinações do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, em determinação em relação à saúde. O que vai haver num caso de conflito, né, de competência, um conflito de atribuições, como que a gente está verificando aí pela mídia, entre o governo federal e os governos estadual e municipal, na hora de resolver esse conflito, que vai chegar, por exemplo, a algum momento no Poder Judiciário, o STF até já tem se manifestado a respeito, deve ser aplicado o chamado princípio da preponderância de interesses, certo? O STF, na hora de resolver um conflito desse entre uma determinação do governo estadual e federal, vai avaliar quais são os interesses que preponderam nesse conflito. E o STF já deu a entender, assim como a OAB e o Ministério Público já se manifestaram, no sentido do fortalecimento da autonomia dos governos estaduais e municipais no âmbito do direito à saúde e especificamente na resolução desse problema do coronavírus, né? Então, me parece que a tendência é a aceitação e o fortalecimento do nosso pacto federativo, né, em termos
da autonomia dos governos estaduais e municipais. É uma questão polêmica interessante, né, para ser discutida e que a gente está vendo na prática a aplicação do nosso conteúdo, né? Veja que ciência política ela não é só meramente teórica, a gente vê na prática, né, um problema do nosso sistema federativo quando se dá um conflito de atribuições a nível federal em relação aos governos estaduais e municipais, né? Então é algo que vocês vão compreender melhor em Direito Constitucional 2, mas que tem bastante a ver com o que a gente já conversou pela forma de Estado que a gente adota. Se a gente adotasse a forma de Estado unitário, aí não tinha jeito. Os governos estaduais e municipais não têm autonomia para divergir do presidente da República, por exemplo. Isso nas formas de Estado unitário. Na forma de Estado federativa, não. Existe autonomia, essa autonomia, como a gente já viu, né? Ela se configura numa autonomia política, financeira, administrativa, que a Constituição confere e que dá esse poder, né, digamos assim, para que os estados e municípios possam agir até mesmo contrariando algumas determinações do governo federal. E quando eu falo governo federal, eu falo especificamente do presidente da República, né? Porque dentro do próprio governo federal a gente tem visto divergência entre as orientações do ministro da Saúde e do próprio presidente. Então, dentro do próprio governo federal está tendo esse ruído, né, essa divergência quanto aos procedimentos a serem adotados para a resolução dessa crise. E uma outra questão que envolve agora a unidade 2 de separação dos poderes, não sei se vocês viram, até postei, não sei se vocês me seguem no Instagram, no fim de semana que o governo federal ia anunciar uma campanha, né, chamada O Brasil Não Pode Parar, chamando as pessoas a retomarem, né, as suas atividades, enfim, contra o fechamento para a economia não parar, contra o fechamento dos estabelecimentos e tudo. E o Poder Judiciário, certo, barrou essa campanha do presidente da República com fundamento no interesse coletivo e na falta de dados técnicos de embasamento científico para essas instruções, né? Porque de acordo com a Organização Mundial de Saúde, os infectologistas, os profissionais que estão lidando diretamente com a resolução do coronavírus e de acordo com as experiências de outros países, a melhor forma de conter a disseminação desse vírus é realmente pelo isolamento. E como essa campanha do presidente contraria essas determinações que têm fundamento técnico, científico, etc., e com base nas experiências dos outros países, o Poder Judiciário barrou essa campanha do presidente da República. Isso aí, gente, é um exemplo, sabe do quê? Do sistema de freios e contrapesos que nós já estudamos. Justamente o Poder Judiciário interferindo, tá certo? Controlando a atividade de um outro poder, que é o Poder Executivo, né? Vejam aí um exemplo, né, do sistema de freios e contrapesos sendo aplicado. Na hora que o Poder Executivo erra, certo? Por falta, por exemplo, de embasamento científico, dados técnicos para fundamentar suas ações, o Poder Judiciário vai lá e barra, tá certo? Assim como a gente já viu que existem outros mecanismos do sistema de freios e contrapesos, um poder controlando a atuação do outro, né? E aí, passadas essas introduções, na verdade eu até me estendi, né? Nós já estamos chegando aí a 9 minutos de vídeo, mas vamos continuar com nossa matéria. Especificamente estamos falando da separação de poderes, falamos da parte teórica, da teoria de Montesquieu, do sistema de freios e contrapesos, e agora vamos falar dos 3 poderes em espécie. Vamos falar do poder legislativo nesse primeiro vídeo, vamos falar do poder executivo no segundo vídeo e do poder judiciário em um terceiro vídeo, tá? Vou falar do poder legislativo a nível de Brasil, e eu vou falar do poder. Se você estiver anotando, né, se você gosta de fazer as anotações, você pode anotar aí que a aula de hoje ela vai começar com o poder legislativo a nível federal, tá? Depois eu vou abrir um tópico para o poder legislativo a nível estadual e por fim vamos falar do poder legislativo a nível municipal, observando a realidade brasileira, tá? Então vamos começar com o poder legislativo a nível federal. Pessoal, o nosso poder legislativo federal,
ele é bicameral, certo? Isso quer dizer que ele é composto por duas câmaras ou dois órgãos. O nosso Poder Legislativo Federal é dividido em dois, certo? A gente tem a Câmara dos Deputados, de um lado, a Câmara dos Deputados Federais, e a gente tem também ao lado, né, o Senado Federal, tá? Juntos eles formam o chamado Congresso Nacional. Toda vez que você ouvir falar em Congresso Nacional, toda vez que eu falar ou você ler num livro Congresso Nacional, eu estou falando dos deputados federais e senadores juntos, certo? Então, os deputados federais, eles ficam na Câmara dos Deputados, o Senado Federal fica no Senado. Quando eles atuam conjuntamente, a gente denomina de Congresso Nacional, tá certo? Ou, foi determinado pelo Congresso Nacional, tal. O que quer dizer isso? Deputados e senadores juntos, tá certo? O Congresso Nacional barrou tal coisa, quer dizer que foram deputados federais e senadores juntos. Segue, gente, o modelo do parlamento, do Poder Legislativo norte-americano, tá? O Poder Legislativo norte-americano também é bicameral, tá? Em outros países também, a França também é bicameral, a maioria dos países ocidentais, pelo menos olhando a realidade ocidental, adota esse sistema bicameral. A Câmara dos Deputados, gente, representa, né, os interesses do povo, né? Pelo menos em tese, né, a Câmara dos Deputados é responsável pela representação dos interesses do povo, certo? Enquanto o Senado Federal é responsável pela defesa dos interesses dos Estados-membros. Então, nós temos 3 senadores em cada estado, né, e no Distrito Federal também, que são responsáveis pela defesa dos interesses de cada estado-membro, tá? No Senado nós temos 81 senadores e na Câmara dos Deputados nós temos 513 deputados federais, tá certo? Isso é uma determinação constitucional. Em relação à Câmara dos Deputados, o número de deputados por estado varia de acordo com o número de habitantes naquele estado, tá? Então, por exemplo, o Ceará tem 22 deputados federais, mas São Paulo, por exemplo, tem um máximo, que é 70. Tem outros estados que têm 8 deputados federais, como Alagoas, Roraima, Acre, países que têm menos habitantes, né? Então, a divisão desses 513 pelos estados do Brasil vai se dar de acordo com o número de habitantes do estado, tá certo? E aí aqui no Ceará nós temos 22. Aí tem outros com 46, enfim, isso vai variar bastante. Quem tem mais é São Paulo, que tem 70, e o mínimo são os que têm 8 deputados federais. Em relação ao Senado, são 3 por estado, tá? A divisão é igual para todos os estados-membros e o Distrito Federal também, né? Tanto que 3 vezes 27 vai dar exatamente o número de 81, tá certo? E aí, gente, o que é que os nossos parlamentares, eles também são chamados, como é que eu posso chamar os deputados federais e senadores? Eu posso chamar de congressistas, né, que são os membros do Congresso Nacional. Eles também são chamados de parlamentares, tá certo? Esse termo parlamentares vem do parlamento, né, o poder legislativo pode ser chamado de parlamento. Essa palavra parlamento vem do francês de parler, né, de falar, e justamente dando a ideia de que qual é a função dos parlamentares? É fazer as leis, né? Tudo bem. Mas, inicialmente, eles tinham a função de falar, de aconselhar. O parlamento surgiu lá no século XIII, mais ou menos, no Reino Unido. E, inicialmente, os parlamentos eles eram criados como conselhos para os monarcas. Lembra que, nesse contexto, eu estou falando da Europa no século XIII, a gente tinha a prevalência de monarquias absolutistas, lembra disso? Então não existia um poder legislativo em si, como a gente tem hoje. Não existia a separação de poderes. Montesquieu nem tinha tido a ideia da separação dos poderes ainda. A gente está falando no século XIII de monarquias absolutistas, mas foram criados os primeiros parlamentos, como conselhos que aconselhavam, né? Com perdão da redundância, aconselhavam os monarcas. E aí,
pouco a pouco os conselhos foram transformados no poder legislativo como um poder separado do poder executivo, certo? E responsável pela criação das leis do ordenamento jurídico daquele estado, daquele país. Então, é daí que vem a nomenclatura de parlamento, tá? Começando na Europa Ocidental, ganhando força após a separação de poderes e a evolução do Estado liberal com a divisão das funções do Estado. Aqui no Brasil, nosso parlamento, nosso poder legislativo, ele foi criado efetivamente com nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, tá certo? Depois da independência, a gente teve a nossa primeira Constituição em 1824, e aí essa Constituição, ela conferiu a separação dos poderes, criou-se o poder legislativo da forma bicameral, né, de Câmara dos Deputados e Senado, e o que eu ia dizer? E lembrando que essa Constituição de 1824, ela criou o poder moderador, né? Mas aí, tô falando especificamente agora só do poder legislativo. O poder moderador nós já falamos no vídeo anterior, né? Então, assim, o que é que o nosso poder legislativo federal faz? O nosso poder legislativo federal, ele é responsável pela criação das leis do nosso ordenamento jurídico, tá certo? Então, a reforma da Previdência, por exemplo, é um exemplo de uma legislação que alterou a forma das aposentadorias, das pensões, etc., criada pelo Poder Legislativo, certo? Quem teve a iniciativa, quem deu a ideia, né, de discutir isso, o projeto de lei, partiu do Presidente da República, mas quem vota e quem cria a lei, no final das contas, é o Poder Legislativo, certo? Ou até mesmo, por exemplo, uma alteração no Código Penal, a Lei Seca, a Lei Maria da Penha, né, são exemplos de legislações que são criadas pelo Poder Legislativo Federal, tá certo? E, além disso, o Poder Legislativo Federal é responsável pela fiscalização das contas do Poder Executivo, tá certo? Faz toda a fiscalização orçamentária daquilo que o Executivo gasta, daquilo que o Executivo recebe. O Poder Legislativo faz isso com auxílio do chamado Tribunal de Contas da União, certo? Que é um órgão responsável por justamente verificar todas as contas do governo federal, tá bom? Inclusive o impeachment da Dilma, né, começou pela não aprovação das contas pelo Tribunal de Contas da União, né, pelo TCU, de contas que a presidente na época, né, tinha apresentado ao Congresso Nacional nessa obrigação de prestar contas de tudo que gasta e tudo que recebe. Bom, pessoal, o que mais sobre o nosso poder legislativo que você precisa saber? Então, nós temos os deputados federais e os senadores. Os deputados federais, eles são eleitos pelo sistema proporcional, certo? Enquanto os senadores são eleitos pelo sistema majoritário de eleições. Como é que é o sistema proporcional, gente? Aqui, o número de cadeiras que cada o número de cadeiras que cada partido vai conseguir lá na Câmara dos Deputados vai depender não do número de votos que o candidato em si teve, mas do número de votos que o partido teve, certo? No sistema proporcional de eleições, o que mais interessa é a quantidade de votos do partido e não a quantidade de votos do candidato em si, certo? Então, vai ganhar não necessariamente aquele candidato que tem mais votos, mas tem que ser um candidato que faça parte de um partido que tenha um bom número de votos, tá certo? Não sei se vocês já viram, já perceberam, mas às vezes tem deputados federais, e isso vai acontecer a nível estadual e municipal também, que eu vou já explicar, mas tem deputados federais, por exemplo, que às vezes são super bem votados. Isso aconteceu já, por exemplo, com o Renato Roseno, a nível estadual. Ele é um candidato muito bem votado aqui no Ceará, mas ele faz parte do PSOL, que é um partido que às vezes não consegue muitos votos, comparado com os outros, certo? E aí, às vezes, por exemplo, pode ter um candidato como o Renato Roseno, que ele é super bem votado, é um dos mais bem votados, primeiro mais bem votado, segundo mais bem votado, mas não consegue entrar, não consegue a vaga
como deputado federal, porque o partido dele não obteve votação suficiente, certo? Então, vocês vão entender isso melhor em direito eleitoral. Existe um cálculo, né, uma fórmula que é aplicada, tá? Mas o que você precisa saber no momento é que, para as eleições de deputados federais, que adotam o sistema proporcional, o número de votos do candidato em si não é tão relevante quanto o número de votos que o partido teve como um todo, tá certo? Então, partidos grandes, partidos que obtêm muitos votos, eles conseguem mais cadeiras na Câmara dos Deputados, enquanto partidos com poucos votos, eles conseguem menos cadeiras, né, menos vagas na Câmara dos Deputados. É por isso que alguns partidos apelam para pessoas famosas. Pessoal, se, por exemplo, um partido, sei lá, o PDT, tô falando aleatoriamente, tá? Coloca o Wesley Safadão para ser candidato a deputado federal. Pensei, gente, que o Wesley Safadão sozinho vai ganhar um monte de voto pro partido dele, né? Não? Pronto. Por que que os partidos fazem isso? Colocam pessoas famosas? Porque pessoas famosas, elas costumam levar para esse partido muitos votos. E aí o partido que colocou o Wesley Safadão vai ter voto pra caramba o suficiente, vai ter várias cadeiras para ocupar na Câmara dos Deputados. E aí, né, é um partido que vai acabar levando mais gente, enquanto partidos pequenos, partidos que têm poucos votos no total em comparação com os demais, acaba não conseguindo colocar tanta gente lá. O sistema proporcional, gente, ele busca também, assim, a ideia, né, do sistema proporcional é respeitar e tentar atender na medida do possível a proteção, a representação de minorias. Porque, veja, se a gente pegar somente um sistema majoritário, que é quem tem mais voto ganha, grupos minoritários que representam, por exemplo, interesses LGBT ou interesses de negros ou de pessoas com deficiência ou até mesmo de mulheres. Se a gente pegar um sistema que é quem tem mais voto ganha e pronto, nunca pessoas de grupos minoritários, ou quase nunca, essas pessoas vão conseguir se eleger, né? Porque elas não têm representatividade o suficiente, até por isso que são chamados de minorias, né? Então, o sistema proporcional permite que, então, por exemplo, um partido que conseguiu muitos votos, tem um candidato que defende uma determinada minoria, por exemplo, o grupo LGBT, certo? Que não conseguiu muitos votos sozinho, esse candidato, mas ele é de um partido que conseguiu muitos votos, pronto. Esse candidato, ele pode entrar, porque o partido conseguiu muitos votos, vamos supor que tenha conseguido 10 vagas no Congresso Nacional, 10 vagas na Câmara dos Deputados, certo? E aí, quem são esses deputados que vão entrar, né? São os deputados que ganharam mais votos dentro desse partido. Pode ser que um candidato que defenda o grupo LGBT, ele consiga entrar, consiga a vaga, né, como congressista, como deputado federal, porque ele faz parte de um partido que conseguiu muitos votos, certo? Se ele tivesse sozinho, se fosse o sistema majoritário, que é quem tem mais voto ganha e pronto, ele nunca ia conseguir se eleger. Mas fazendo parte de um partido grande, ele consegue se eleger justamente pelo sistema proporcional, certo? Então, em resumo, o sistema proporcional é esse, em que o que é mais relevante na verdade, que o número de vagas é determinado pelo número de votos que o partido teve e não pelo número de votos que o candidato em si teve, tá certo? Esse é o sistema proporcional, funciona para os deputados federais, tá? E funciona também para os deputados estaduais e para os vereadores, tá? E o Senado Federal, ele funciona através do sistema majoritário simples. Quem tem mais voto ganha, tá certo? E aí a cadeira vai ser ocupada por aqueles candidatos mais bem votados, tá bom? Bom, então esse é o Poder Legislativo a nível federal. Vocês vão estudar, na verdade, mais sobre o Poder Legislativo em Constitucional 2. Por enquanto, você precisa só saber o que é que eles fazem, saber como é a nossa estrutura, por que ela funciona dessa forma e como é que é o sistema de eleição, tá? A nível estadual, começando agora, vamos falar
dos deputados estaduais. O poder legislativo estadual, ele é unicameral, quer dizer, só tem um órgão, uma câmara, que é a chamada Assembleia Legislativa Estadual, e lá trabalham os deputados estaduais, que vão ser responsáveis pela elaboração das leis de cada estado. Cada estado membro, e o Distrito Federal também, cria suas leis próprias, que vão valer dentro desse estado. E essas leis são criadas pelos deputados estaduais, tá certo? A nossa Assembleia Legislativa aqui do Ceará fica ali na Desembargador Moreira com Pontes Vieira. Não sei se vocês já passaram, é um prédio bonito lá. Funciona a nossa Assembleia Legislativa. E os deputados estaduais fazem o que lá? As leis que vão valer dentro do estado do Ceará, e também fazem a parte de fiscalização das contas do Poder Executivo Estadual, tá certo? Junto com os tribunais de contas dos estados membros. E a nível municipal, nós temos também a unicameral, tá? Formado pela Câmara dos Vereadores. Os vereadores são responsáveis pela elaboração das leis que vão valer dentro daquele município. Todos os municípios do Brasil têm uma Câmara de Vereadores e também são responsáveis pela fiscalização das contas do Poder Executivo Municipal, né? Dos prefeitos, das prefeituras, na verdade. E também são eleitos pelo sistema proporcional. Tá certo, gente? Então, essas eram as principais considerações sobre poder legislativo. Anotem suas dúvidas, podem perguntar via torpedo, ou então aguardem a nossa live para a gente estar junto e discutir mais sobre o poder legislativo ou separação dos poderes, tá certo? Boa tarde, até mais.